Vamos lá então, vamos começar, né, gente? Para a gente começar, para dar início, a gente vai chamar o xodozinho do intestino. Eu tenho a honra de convidar aí para o palco, né, professor Murilo Pereira, um grande parceiro nosso, um grande amigo. É o nosso queridão da modulação intestinal, meu amigo. Tá aí, né, transformando conhecimentos tão complexos, né, em práticas extremamente acessíveis. Acredito que todos vocês já conheçam. Quero uma salva de palmas aqui para o meu amigo. Obrigado. Vou contar sobre o que você vai falar. Posso dar um spoiler? Pode. Murilo vai falar sobre o intestino, sobre a imunidade do epitélio intestinal. Vamos lá. Bom, obrigado ao Grupo Central, obrigado a todos que estão aqui. Ser o primeiro sempre dá frio na barriga, né? Perguntaram ali para mim, Murilo, tu ainda tem frio na barriga? Eu disse, muito. Hoje, desde as 4 da manhã. Porque foi quando eu acordei para estar aqui. E sempre dá aquele frio na barriga de pensar, pô, será que eu vou atender as expectativas de quem se dedicou, saiu de casa? E para aumentar as expectativas, eu botei o pé dentro do freio caneca, a pessoa olhou para mim e disse assim, eu vim cedo por causa de ti. Aí tipo, porra, já? Já na pressão? E aí eu sentei para tomar café ali na entrada, no café, e não acredito em acaso, e 2 colegas estavam ali sentadas do meu lado, e eu estava ainda ajeitando a palestra, e elas, pô, Murilo, eu vim para te assistir, saí de casa, de Vinhedo, cedo, e eu trabalho com um grupo específico, com um paciente oncológico, assim. Eu disse, porra, então vou botar um slide para ti. Aí coloquei um slide lá, específico, de estímulo da imunidade com paraprobióticos. Não tinha a ver com o tema, mas eu acho que eu tenho que atender a expectativa dela. E aí, no final, ela me falou assim, pô, eu gostei muito desse congresso, porque a gente vai poder reverter o valor que a gente investiu em produto. Eu disse, putz, não sabia disso, vou botar outro slide. Porque tem um produto dentro da empresa que eu acho que ele é o, tipo, que todo mundo precisaria usar. E aí, eu vou falar dele, coloquei esse slide também aqui no finalzinho, porque eu não sabia dessa temática, como que funcionaria. E o que eu organizei como tema é intestino como um órgão endócrino. E eu não coloquei nenhum slide de título. Eu coloquei um paper da Nature Reviews de endocrinologia. E como a Nature Reviews de endocrinologia em 2024 diz assim, existe uma interconexão dos órgãos no processo de progressão do diabetes mellitus tipo 2, que é a resistência à insulina. Existe uma conversa entre os órgãos. E quando você direciona o olhar para o intestino, e agora nós vamos para esse foco aqui, ó. Pronto. Olha que as setas que saem daqui, elas só saem. Ou seja, talvez você tenha ali o começo da interconexão dos órgãos. E nessa interconexão de órgãos, se a gente fazer um zoom aqui, a condição chamada de disbiose leva a alterações, e nessa imagem aqui nós precisamos fazer um dever de casa. A gente tem que olhar para a imagem e tem que prestar atenção na cor do balãozinho. E aí tem um balãozinho aqui que eu chamo de cor de rosa, que ele tem a cor de rosa. Ah, Murilo, eu acho que não é cor de rosa. A cor que tu quiser. Para mim é cor de rosa. E tem também o azul. E tem o roxo. Nossa, Murilo, é cinza. Para mim é roxo. E esses quadradinhos representam rosa quer dizer déficit, baixou, diminuiu. Azul, aumentou. E o roxinho, o desfecho metabólico no órgão em questão. Então, quando a gente olha para o intestino e pensa em cérebro, intestino como órgão endócrino. A hora que a gente vem na seta para o cérebro, saindo do intestino, vem aqui para redução de ácido graxo de cadeia curta, GLP-1 e peptídeo YY, com concomitante aumento de lipopolissacarídeo.
o componente de membrana celular de bactérias gram-negativas devido à condição intestinal de disbiose. E o desfecho clínico, o desfecho metabólico no cérebro é inflamação hipotalâmica, redução de saciedade e larica, vontade de comer. Pô, então será que existe uma relação endócrina no intestino? Sem absolutamente nenhuma dúvida. Por que que as células reduziram a produção de GLP-1 e peptídeo YY? Porque tem menos agonista da célula enteroendócrina chamada célula L, célula produtora de GLP-1 e peptídeo YY, que tem um receptor específico para aumentar a produção dessa incretina sacietógena. Pô, então é óbvio que nós teremos estratégias que podem ser injetáveis, subcutâneas, mas ao longo da vida, o que perpetuará o benefício endócrino é ter uma alimentação adequada que vai conferir ao intestino a capacidade de produzir adequadamente incretinas sacietógenas, sejam elas GLP-1, peptídeo YY ou até mesmo um hormônio como a CCK, colecistoquinina, que também é sacietógena. Então, o intestino é um órgão endócrino, fato. Só que nessa interconexão, nós temos um outro metabolismo aqui que é interessante ser considerado, que é o metabolismo dos ácidos biliares. E esse metabolismo dos ácidos biliares, quando é influenciado esse metabolismo, tem um desfecho metabólico no fígado que não é tão interessante. Porque lá ele diminui a sensibilidade à insulina. E aí, esse ácido biliar secundário, ele é metabolizado por bactérias probióticas no intestino. E isso faz com que nós tenhamos um estímulo de células, mais uma vez a célula L, porque ela tem dois receptores. Um receptor de ácido graxo de cadeia curta e um receptor de ácido biliar secundário. Além disso, existe uma outra condição intestinal chamada Leaky Gut Syndrome. E o que vem hoje à tona é o que causa tudo isso. E aí, nós temos uma publicação de uma revista muito conceituada, o Jornal Britânico de Medicina, em 2023, no meado ali para 24, eles lançam essa meta-análise em guarda-chuva de estudos epidemiológicos. Putz, estudo epidemiológico não remete nexo de causa, mas meta-análise em guarda-chuva de estudos epidemiológicos confere nível de credibilidade a uma hipótese. E a credibilidade, a hipótese de que o problema do diabetes mellitus tipo 2 está relacionado ao consumo de ultraprocessados é nível de credibilidade 1. E aí está aqui, ó, mostrando que numa meta-análise em guarda-chuva de estudos epidemiológicos, o consumo de ultraprocessados, 1. Ou seja, a maior probabilidade de correlação positiva com nexo causal. E ansiedade e depressão, pelo consumo de ultraprocessados. Opa! Então, talvez nós tenhamos que agora entender que alimento não é mais 449. Eu me formei na geração 449. Carboidrato 4, proteína 4, lipídio 9. O que era importante era a caloria. E o balanço energético positivo ou negativo era o que influenciava, ponto simples assim. Hoje, pero no mucho. Nós temos um grupo de pesquisadores que consideram agora o alimento saudável não mais à luz das calorias, mas sim uma releitura, compreendendo novamente o que é alimento saudável, agora à luz do microbioma intestinal. E à luz do microbioma intestinal, quando nós observamos do lado direito da imagem, nós vamos visualizar ali o Big Nagger do Bonegger com refrigeregger, o ultraprocessado. E o ultraprocessado com uma condição em intestino chamada Leaky Gut Syndrome, ou ruptura das tight junctions. E isso gerando um desfecho metabólico de resistência à insulina. O título da palestra é O Intestino como um Órgão Endócrino. E é óbvio, tu está num congresso da Central, eu vou falar de produtos da Central,
que possam melhorar essa condição. Ai, Murilo, eu queria que tu falasse de... Não, eu estou no da central, vou falar da central. É o mínimo que eu espero. E é óbvio que nós temos assertividade em produzir compostos sinérgicos para fazer com que o órgão intestinal fique ainda mais apto para a sua função endócrina. Então, nós temos que ter capacidade de transformação de célula tronco intestinal em célula endócrina, mas também em célula de revestimento do epitélio intestinal, porque nada adianta ter o agonista da célula L se nós tivermos concomitante uma leaky gut syndrome. Por isso, a minha conversa aqui ao longo dos meus 50 minutos será especificamente sobre esse ambiente. A gente vai falar sobre esses 200 metros quadrados, que são os nossos intestinos. Mas o intestino delgado em específico, a área absortiva, essas microvilosidades e esse ambiente do detalhe das células de revestimento deste epitélio intestinal, dessas microvilosidades, da biodisponibilidade de nutrientes e também da interação disso com os micro-organismos. E como que acontece a sinalização do GALT, a modulação de citocinas, mas mais importante do que isso, é ter hoje a consciência de que existe evidência científica em medicina que leaky gut syndrome é algo plausível e palpável. E aí o título deste paper é Intestino, Permeabilidade, Inflamação Sistêmica, uma revisão narrativa. E aí agora uma revisão narrativa do que foi encontrado nos últimos 5 anos sobre essa ligação. E nesta ligação, nós temos aqui um destaque. E dentre os destaques, tem a condição de eubiose, à esquerda, no centro, a condição de disbiose, e perpetuando a condição de disbiose, a leaky gut, que agora ganha conotação de síndrome. Porque talvez as pessoas estejam convivendo com isso, e ouso dizer que até 2030, leaky gut será doença. Terá CID-10 e terá terapêutica. E que ao passo que nós melhorarmos a leaky gut syndrome, teremos desfechos metabólicos, imunológicos e endócrinos muito significativos. Então, talvez a correção de uma autoimunidade parta de uma função de renovação da integridade do epitélio. Principalmente quando nós estivermos falando de doenças em que há um mimetismo proteico com frações ou moléculas mal digeridas que ativam anticorpos. E aí, quando tu diminui a permeabilidade a isso, vai diminuir a manifestação clínica naquele indivíduo, do ataque ao próprio corpo. Mas, provavelmente, antes disso tudo, teremos a correção da doença do fígado gorduroso metabólica. E essa doença do fígado gorduroso metabólica, provavelmente aqueles egressos da Faculdade de Medicina até 2020, não tiveram conotação e direcionamento para a doença do fígado gorduroso metabólica, mas sim para a doença do fígado gorduroso alcoólica, medicamentosa ou viral. Mas hoje o que acomete a população é a doença do fígado gorduroso metabólica. E isso vai ser foco de atenção. Corrigir a leaky gut syndrome para que nós tenhamos menos fígado gorduroso. Resistência à insulina, doença inflamatória intestinal e aí doenças neurodegenerativas. E notem que nessa revisão narrativa, quando os autores mostram qual o caminho da modulação do intestino, nós temos lá em cima um receptor. E esse receptor tem afinidade, é um receptor de proteína G, 7 camadas através da membrana, e ele tem afinidade por ácido graxo de cadeia curta. Ácido graxo de cadeia curta no lúmen intestinal. E isso contrapõe uma ativação do lipopolissacarídeo
na recepção pelo receptor, principalmente da célula dendrítica, chamado Toll-like receptor 4. Ou seja, parece que compreender sobre esse ambiente intestinal vai fazer com que esse órgão fique cada vez mais endócrino e possa repercutir nessa interconexão dos órgãos na modulação metabólica. E aí, até agora, a minha aula não começou. Até agora, eu só consegui convencê-los que tem que prestar atenção no que eu vou falar. E aí eu coloco essa imagem. Agora é o momento de compreender mais, para que nós possamos temer menos. E o que é temer menos? É você chegar na sua prática clínica, na sua cidade, fazer uma intervenção a partir do intestino, e o teu colega te questionar, e tu falar assim, chupa, eu tenho certeza do que eu estou falando. Entendeu? É aquela coisa que tu tem que ficar com telhado de concreto quando tu vem para um evento como esse. Tu tem que sair daqui com evidência científica e com poder de convencimento. E por isso eu falo, a hora de compreender mais para temer menos. Porque eu já temi. Quando eu fui atender a minha primeira paciente, eu assisti uma palestra de um grande amigo chamado Brian Cordeiro. E o Brian Cordeiro já era um nutricionista dos tops lá de Floripa, e ele é meu amigo pessoal. E eu fui numa palestra dele e ele mostrou um blend de vitaminas do complexo B para o processo de emagrecimento. E eu tirei uma foto e falei, pronto, a primeira pessoa que atender, eu vou prescrever o blend de complexo B para emagrecimento do Brian. E a paciente chegou e eu falei assim, o que te trouxe aqui? E ela disse, olha, eu vim para emagrecer, pois bem. Eu tenho um blend de probióticos e de complexo B para o seu emagrecimento. E ela falou assim, complexo B? O do biotônico Fontoura? Para aumentar apetite? E eu não vou ficar com mais fome? E na hora eu falei, realmente, no seu caso, não precisa. Porque eu não sabia nem para que servia aquela merda. Então, olha só, a gente tem que sair daqui sabendo mais, para ter menos medo. Quando tu dá um complexo B, saber por quê. Para organizar o organismo como metabolismo. E aí, essa é a ideia a partir de agora. E eu começo com esse artigo, que também é do Jornal Britânico de Medicina. É um pouco mais antigo, ele é de 2018. No entanto, ele traz aqui uma relação de alteração desse metabolismo, principalmente na resistência à insulina, com o uso de inibidores da bomba de prótons. E aí eu tenho a te dizer que o intestino como órgão endócrino depende de acidificação gástrica. E se nós não tivermos fisiologicamente ativos, com pH estomacal ácido, a conta pode ser muito cara. E eu provo a vocês que o uso de inibidores da bomba de prótons de forma crônica causa resistência à insulina. E para isso, eu trago esse artigo. Esse é um artigo de 2013, do JAMA, que avaliou 25.956 pacientes e viu que o uso por mais de 10 anos, que foi o que eles avaliaram nesse estudo, de uso de inibidores da bomba de prótons promove déficit de B12. Por quê? Porque para a B12 ser absorvida, tem que ter ácido no estômago e produzir fator intrínseco. E não tendo fator intrínseco, não tem biodisponibilidade da B12. E não tendo biodisponibilidade da B12, a conta pode ficar cara. Murilo, mas será que é só isso o desfecho? Calma, nós temos uma outra review, essa de 2017, da Nature, mostrando que os inibidores da bomba de prótons têm complicações maiores. Dentre elas, já temos aqui SIBO, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, que é uma condição de desbiose. Opa! Será que isso também poderia influenciar em diabetes? E a resposta é que SIBO, nós já temos certeza. E essa é uma meta-análise. Uma meta-análise que avaliou estudos e diz que, sim, nós temos mais de 19 artigos avaliados nesta meta-análise que mostram uma relação com SIBO. Só que essa, do Jornal Britânico de Medicina, uma meta-análise em guarda-chuva, que avaliou quase 204 mil indivíduos, tira todos os fatores de confusão e diz, sim, inibidores da bomba de prótons têm nexo de causa para diabetes mellitus tipo 2. Ou seja, nós temos que nos preocupar com a fisiologia do trato gastrointestinal, senão a conta pode ficar cara. Bom, Murilo, o que fazer, então, para regular essa condição de disbiose? Primeiro, ter a certeza que o intestino é um órgão endócrino. E aí,
nós temos 4 células no intestino que são endócrinas e que eu vou dar destaque agora. Isso não quer dizer que só tem 4 células endócrinas, porque nós temos pelo menos 10 células endócrinas no intestino. Célula K, célula D, produtora de somatostatina, célula G, produtora de gastrina. Mas eu vou dar destaque aqui a 4. A célula S, a célula I e a célula K. A célula S e a célula I, porque são células estimuladas por ácido. Células estimuladas por ácido. E se não tem ácido, não tem estímulo dessas 2 células. E elas são as responsáveis pela produção de colecistoquinina e secretina. Abaixo tem a célula K. E só tem a célula K porque é a que diferencia o Ozempic da Mounjaro. Porque ela é a produtora do PIG, do peptídeo insulinotrópico dependente de glicose. E isso é do intestino. É uma incretina. E a célula L é a célula produtora de GLP-1, glucagon-like peptídeo. Bom, a célula L tem uma característica morfofisiológica que o receptor de proteína G, com afinidade pelo ácido graxo butirato, estimula nesta célula a produção de incretina. E os críticos da plateia devem estar pensando assim, cara, como que ele sobe no palco, coloca uma imagem dessa sem uma referência? É porque isso é pedagogia. Uma forma pedagógica de explicar uma coisa que virá daqui 2 slides num artigo publicado em uma revista de alto fator de impacto. Então, calma. Além desse receptor, tem o receptor TGR5, que é um receptor também de proteína G, mas com afinidade pelo ácido biliar secundário. E mais importante do que tudo isso, é entender que esse contexto de modulação do intestino, tanto no delgado quanto no grosso, porque a célula L é expressa tanto no delgado quanto no grosso, vai fazer com que nós tenhamos um equilíbrio endócrino. Murilo, então o intestino é um órgão endócrino? Chupa. Sim. Intestino como órgão endócrino. O papel dos hormônios na regulação metabólica. E aí nós estamos falando de Nature Reviews de gastroenterologia em dezembro de 2023. E por que os experts da review de gastroenterologia dizem o seguinte, olha, vamos firmar o pé aqui na endocrinologia a partir do intestino, porque senão daqui a pouco a gente perde isso como área de atuação. Então a gastroenterologia agora diz assim, ó, opa, eu tenho que me apegar aqui, porque está aqui esse órgão. Esse órgão é endócrino. Só que não dá para, em 90 horas de fisiologia, explicar no curso de medicina o intestino como órgão endócrino. Porque o cara tem que explicar contração muscular, musculatura lisa, esquelética, onda PQRS, contração muscular, zônula Z. Ele tem que explicar sobre a ponte cruzada do filamento de miosina na troponina do filamento de actina, o canal de cálcio para ter contração cardíaca. Ele tem que explicar regulação da insulina, regulação do cálcio. E quando ele vai explicar intestino, o máximo que ele consegue explicar na aula de fisiologia é boca mastiga, estômago digere, intestino absorve e grosso caga. E é isso, cara. E depois se especializa quem quer neste órgão. Só que ele é endócrino. E esses caras provam isso. Eles trazem uma tabela específica só das células endócrinas. E eu vou destacar as 4. São elas célula I, célula S, célula L e célula K. Mas a célula L é tão importante que em 2018, quando eu tive o privilégio de escrever meu primeiro livro, eu optei colocar lá esta imagem. E esta imagem é uma imagem que mostra o efeito do GLP-1 intestinal em todos os outros órgãos. Imagina que seria um prenúncio da interconexão da publicação de 2023, aqui em uma imagem. Esse artigo é de 2009, que está aqui representado nessa imagem de 2018. 2009 já se sabe de tudo isso. Pô, Murilo, então não tem muita novidade no que o GLP-1 faz? Não. O que tem de novidade hoje é que o uso indiscriminado na forma exógena pode ter uma conta. E aí tem uma notícia no Correio Brasiliense. Cuidado! As canetas podem estar influenciando em pancreatite em até 9 vezes maior chance de pancreatite. Aí vamos voltar. E aí tu olha que o GLP-1 gera proliferação de célula beta. E ele é um agonista de receptor.
E dose dependente, quanto mais agonista, mais downregulation fisiológica do receptor. Mas em um órgão ele gera proliferação celular. Opa, então é um sinal de alerta. Quer dizer que tem nexo de causa aqui? Não, além de olhar a notícia do Correio Brasiliense, eu busquei o paper. E o paper é do JAMA, Jornal da Associação Médica Americana. E lá eles dizem, olha, foi isso que nós encontramos, no entanto, não tem nexo de causa ainda. É apenas um achado, mas leva um sinal de alerta. Mais do que isso, a JAMA de oftalmologia viu que, ao monitorar cegueira, que é um risco que acontece em diabéticos, nos usuários de análogos de GLP-1, quando comparado aos não análogos de GLP-1, tem 20 casos de NION, que é um tipo de isquemia do nervo óptico, em quem usa análogo de GLP-1, e só 3 casos em quem não usa de análogo de GLP-1. E isso não tem nexo de causa, mas é, no mínimo, um sinal de alerta. Pô, Murilo, mas tem coisa boa do análogo de GLP-1? Tem. Essa é uma meta-análise que é fantástica e mostra que usar análogo de GLP-1 diminui o risco de câncer hepatocelular. E isso é fantástico. A pergunta que eu faço a vocês é, será que quando isso virar genérico, a visitação será com esse estudo ou com esse? Todas as verdades são verdades. Tudo depende de um ponto de vista. Só que na conclusão desse artigo, os autores falam que câncer hepatocelular é oriundo de fatores modificáveis, em 70% dos casos. E dos fatores modificáveis, o que mais é relevante para o câncer hepatocelular é resistência à insulina e diabetes. Então, a hora que tu corrige a resistência à insulina e diabetes, diminui o fator de causa do câncer hepatocelular. E isso é ótimo. Só que a gente tem que ter consenso que não existe blue zones por uso de análogo de GLP-1. Existe blue zones por hábito de vida saudável, adequado, qualidade de vida e alimentação. E é uma ferramenta, sim. E eu espero que até 2030 seja uma ferramenta exclusiva de prescrição médica. Porque daí vai ter que ter alguém com CRM ali para se responsabilizar por aquele paciente, por fazer a prescrição e a desprescrição e o controle dos marcadores metabólicos de saúde. E não a banalização de uso. Pô, então tu não é contra, muito pelo contrário, sou super a favor, mas acho que tem que ter uma responsabilidade médica sobre a utilização de um agonista de receptores, já que o nosso corpo se adapta aos agonistas fazendo downregulation de receptores. E a mudança metabólica é visível e efetiva, mas precisa ter um controle sobre isso. Enquanto isso, na sala da justiça, vamos cuidar das tripas. Porque é a partir daqui que vai ter a melhora metabólica. E para melhorar essa condição de leaky gut syndrome, você deve pensar assim, o que fazer? E aí você se sente mais ou menos como este cara, olhando para o cérebro. E tu vê um universo de possibilidades. E cada vez que tu recebe uma orientação, parece que uma coisa é melhor para a tripa do que era antes. E daqui a pouco o universo vira intestino. E saindo da minha palestra, tu vai achar que o mundo se resume à tripa. Não é, gente, porque isso eu estou te direcionando o olhar hoje. Por exemplo, eu vou te direcionar agora ao olhar do carro, 7 lugares, melhor custo-benefício do Brasil. Tigo 8. Isso não estava no teu radar, mas agora está. Tigo 8. Os 7 lugares de melhor custo-benefício do Brasil. E tu vai sair daqui, dentro do Uber, parado no sinal, na tua frente, vai estar um Tigo 8. E tu vai dizer, bruxo. Não é bruxaria, porque eu estou direcionando o teu olhar para isso. E agora eu estou direcionando o teu olhar para intestino. E provavelmente outras pessoas virão aqui direcionando o teu olhar para injetáveis. Ou para condutas com uma assertividade melhor e mais acelerada para a destoxificação hepática. Mas a gente não pode esquecer que ao longo da vida, a comunicação com esses 200 metros quadrados acontecerá full time, da hora que nasce até a hora que morre. Mesmo que se tu estiver enfermo, terá uma sonda enfiando comida no meio da tua tripa. E aí, essa comunicação é hoje importante.
Eu trago essa modulação a partir de um conceito que eu chamo de 6 R's, onde nós precisamos remover ultraprocessados, remover alérgenos alimentares, reparar o ambiente de epitélio intestinal e reestabelecer as funções metabólicas e endócrinas desse indivíduo. E aí, óbvio, aqui neste ambiente, eu preciso dizer que em 2016, eu fui convidado a participar do processo de desenvolvimento de um produto. E eu disse assim, Renildo, eu quero que no produto tenha um sinergismo de todos os compostos que vão promover o reparar de epitélio intestinal com um precursor de butirato para que a longo prazo tenham reestabelecer da função endócrina. E ele falou, cara, fala o que tu quer. O que tu quer de contrapartida? E eu falei, eu quero que todo aluno meu ganhe um produto. Eu tenho 8.000 alunos. Essa é a minha contrapartida, cara. E eu tenho zero problema de falar isso. Zero problema. E o que mais que tu quer, Murilo? Que as pessoas tenham acessibilidade a algo que seja economicamente viável para reparar epitélio. E que ali tenha todos os compostos sem tu ficar pensando muito em ajustar os nucleotídeos, a beta-glucana de levedura, a vitamina C, a vitamina D, que é fundamental para estimular a célula de Panet, que ali tem a beta-glucana de levedura para estimular a interleucina 22, que tem um pouco de N-acetilcisteína para diminuir o biofilme intestinal. E a ideia, então, aqui é fazer com que nós tenhamos correção disso. E o foco será em aumentar a expressão das tight junctions. Então, a nossa abordagem com o Guardian é para esse detalhe aqui, ó, para que aumente a expressão de claudina e ocludina na versão paracelular do epitélio intestinal. Então, mergulhando nesse ambiente intestinal, a abordagem a partir de agora com esse produto é para que nós tenhamos correção da Leaky Gut Syndrome, estimulando a maior expressão de claudina e ocludina. E aí tu deve estar pensando assim, meu Deus, claudina, ocludina, como é que eu vou decorar esse nome tudo? Tem pior, tem a zonulina ainda. Claudina, ocludina e zonulina. E aí tu pode dar o nome dos cachorros. Claudina, zonulina, corre. Quem são elas? São as junções que ficam entre as células, que dependem de energia intracelular para que ocorra a ligação da ponte cruzada do filamento de miosina, na troponina do filamento de actina e uma tensão para aproximar uma célula da outra. É como se nós tivéssemos um reparo do muro da tua casa. Não tem problema ter bandido na rua, desde que o muro esteja íntegro. Não tem problema comer errado de vez em quando, desde que nós tenhamos imunidade inata. Pode ter bandido na rua, não pode o portão ficar aberto. Leaky gut é o portão ficar aberto. Fica aberto porque rompe as tight junctions. Essas duas aqui, ó, a claudina e a ocludina. E essa claudina e ocludina, quando rompem, nós vimos que o início do processo é ultraprocessado. Por causa de polissorbato 80, por causa de carboximetilcelulose, aditivos de ultraprocessados que promovem ruptura de tight junction. E aí, essa força aqui é obtida para a etapa reparar, quando nós temos glutamina na composição. E a glutamina tem um papel fundamental para nutrir estas células. E aí você deve perguntar, pô Murilo, mas glutamina não melhora marcador de performance? Não, performance não. Marcador de performance, não. Marcador de imunidade, também não. Mas marcador de mucosa, aí melhora. E esse é um artigo de 2024, que traz a conotação de glutamina para melhorar a imunidade da mucosa do epitélio intestinal. E a dose utilizada aqui é uma dose de até 30 gramas, uma dose grande. Para atletas, é de uma revista de esporte. Pô, Murilo, mas é só no esporte? Não, tem uma outra publicação, também muito interessante, mostrando que no manejo da síndrome do intestino irritável, com low food map diet, o uso de glutamina em até 15 gramas pode ser favorável para melhorar essa condição intestinal. Mais do que isso, uma outra publicação dizendo que a glutamina pode ser um pré-biótico. E é a partir deste aminoácido que há a síntese de GABA, o ácido gama-aminobutírico.
pô, que é fantástico para melhorar o humor, comportamento. E aí, quando a gente vê que ela pode ser até mesmo um precursor interessante, o uso de uma dose de 3 a 5 gramas é muito adequado se a gente for considerar uma dose de 1 a 2 sachês. Concomitante a isso, tem glicina. E glicina também repara esse epitélio intestinal. Além disso, nós temos ali outros compostos que podem auxiliar, dentre eles a vitamina D. E aí, o destaque da vitamina D é porque ele vai estimular a célula de Panet a produzir peptídeo antimicrobiano e corrigir a condição de disbiose. Só isso, Murilo? Não. Também tem toda uma abordagem sobre a sinalização do GALT, que acontece com 2 compostos que tem dentro deste produto, nucleotídeos e beta-glucana de levedura. Porque quando percebidos pela célula dendrítica, aumentam a produção de interleucina 22. Então, neste momento, estamos mergulhando nas velocidades do epitélio intestinal. Ao chegar em casa, o banheiro e o tapete da tua casa não será mais o mesmo. Mas aqui nós vamos ter um corte transversal e olhar o que acontece do lúmen para o GALT. Notem que não é alta biodisponibilidade, é ficar no lúmen, para a célula dendrítica reconhecer. Imagina que eu sou a célula dendrítica, e eu vou reconhecer quem está lá no lúmen. É isso que a célula dendrítica faz, ela vem aqui, ó, como se a primeira célula aqui fosse epitélio, e ela sente o que está na tripa, no lúmen. E é isso que nós temos de sinalização do GALT, para que ocorra imunidade inata, função de barreira. Como que acontece isso? Essas células aqui são ILC1, ILC2 e ILC3. A célula linfóide inata é estimulada por interleucina 23. De onde vem? Da célula dendrítica. Aqui, ó. Como um pincher, sente o cheiro do que está lá de fora e sinaliza. Interleucina 23. Que vai até a célula linfóide inata ILC3 e aumenta a produção de interleucina 22. Por isso estabelece uma função de barreira. A interleucina 22 é da grande família de interleucina 10. Interleucina 10 é bom. Faz contraponto com via de T-help, TH17. Interleucina 10, bom. Interleucina 22, grande família de interleucina 10. O que acontece? Na doença inflamatória crônica, aumenta a via de ativação de TH17. Help, T-help, 17. Tem que decorar que é ruim, TH17 crônico. TH, time de homens. 7 e 1. 7 a 1, Brasil e Alemanha. Desgraça. TH17, ruim. Se nós tivéssemos um bom camisa 10, fazia contraponto. O que aumenta? Interleucina 10. Micro-organismos gram-positivos e beta-glucana de levedura. E porque é 10, faz antagonismo ao processo inflamatório crônico. Por isso, na composição do produto tem beta-glucana de levedura. Além disso, tem fibras pré-bióticas de baixa fermentação para ser precursor de butirato. Pô, Murilo, então parece que é bom, né? Sim, parece que é bom, mas não é só isso. Quando as pessoas começam a regular metabolismo, o intestino como órgão endócrino começa a funcionar, melhora a queima de gordura. E aí começa a queimar gordura ruim. Porque as pessoas perguntam, Murilo, qual é a pior gordura, Murilo? Qual é a pior? É o óleo de canola? É o óleo de soja? É a banha de porco? É a margarina? Eu estou confusa. A pior é a tua, infeliz. É essa bucho, essa graxa que tu guardou há 20 anos. Cheio de toxinas do que tu comeu ao longo da vida. E aí essas toxinas armazenadas no tecido adiposo, que nós conseguimos observar do lado esquerdo deste diagrama do IFM, que aqui foi traduzido pelo IBNF, Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional. Aqui a toxina precisa ser metabolizada no fígado pelas vias de detoxificação de primeira passagem. E é por isso que o Brian, na palestra dele, em 2009, mostrou um complexo B. Porque no processo de emagrecimento, o estímulo com complexo B favorece a detoxificação de primeira passagem. E não tem como emagrecer sem ter vitaminas do complexo B. Pô, Murilo, e até 2023, como é que fazia? Tinha que ser magistral, porque a legislação brasileira não permitia que nós tivéssemos doses adequadas em um produto. No entanto, em 2023, quando mudou a legislação,
a Central Nutrition, de forma muito, mas muito pioneira, lançou um produto com doses adequadas, não só de complexo B, mas de todas as vitaminas hidrossolúveis. Pô, e aí aqui, gente, nesse produto, eu até questionei o Renildo. Disse, pô, Renildo, tu não quer vender? Tu fez um produto que dá para 3 meses, cara. E ele falou assim, é bom, Murilo, é para ser acessível, porque uma grande parte da população precisa disso. E eu fiquei mais feliz ainda com essa fala dele. Então, um produto desse aqui dá para 2 pessoas por um mês inteiro, se tu usar 2 cápsulas por dia. Dá para uma pessoa só, para 2 até 3 meses, dependendo do ajuste que você precisa de complexo B. E é só isso? Não. Nós temos que entender que há uma possibilidade de pós-bióticos conferir benefício ao indivíduo, que são os precursores de butirato. E aí, fibras alimentares são fundamentais. Fibras alimentares de raw foods, de alimento, de comida de verdade. Então, se nós não continuarmos comendo comida de verdade, não vai adiantar. O suplemento é o vento a favor, para quem escolheu pedalar. Só que esse pós-biótico aqui, hoje, já é plausível. Nós temos como prescrever as fibras pré-bióticas para bactérias produzirem butirato, e aí aqui tem a fibra, tem o fibregum aqui dentro na composição, que vai, quando metabolizado pela microbiota, produzir o butirato, e o butirato gera integridade do epitélio e gera equilíbrio metabólico, além de reduzir apetite, diminuir acúmulo de gordura em diversos órgãos. Murilo, só isso? Não. Esse universo intestinal tem que ser avaliado concomitante ao índice de safadeza. O que é o índice de safadeza? É quando a pessoa tem um momento de deslize, e a safadeza pelo ultraprocessado é maior do que o bom senso pela comida de verdade. Você pode comer errado entre o Natal e o Ano Novo. O problema é que as pessoas querem comer errado entre o Ano Novo e o Natal, cara. Aí não dá. E aí tudo que é compensar é em comida que mata. Olha só, quem deste ambiente aqui tem um animal doméstico? Quem tem? Um pet. Olha que legal. Quantas vezes tu olhou para o teu pet e disse, se tu comer a ração toda, pode tomar um copo de refri? Nunca! Porque tu sabe que faz mal. Mas tu compensa para o teu filho, para ele comer comida saudável, comida que mata. Isso é só uma reflexão, cara. E quando tu voltar para casa agora, compra um Hot Wheels, se for menino. Compra um quebra-cabeça, se for menina. Porque o que o teu filho quer é tempo de qualidade com você. E não comida que mata. Ele quer tempo de qualidade com você. E o tempo de qualidade não é dar comida que faz mal. Só que, infelizmente, não é assim que nós agimos na nossa vida. E aí, gente, os ultraprocessados são, sim, causadores da Leaky Gut Syndrome. E aí, o que eu mais me orgulho, que nesta empresa, eles me ouviram. E o Guardian, para ter adesão ao público, ele tinha que ter sabor. E um dia eu sentei com o Renildo e falei, cara, vamos fazer ele sem sabor? E aí ele pegou uma força-tarefa dentro da empresa e começaram a desenvolver, e eles me mandavam por Sedex, e eu provava e dizia, não deu. Troca a matéria-prima, porque agora eu cuspi quando eu fui tomar. E a hora que ajustou, a Ednaira falou assim, vai agora lá na gráfica, que é onde chegam as coisas todas, vai hoje e toma, porque agora ficou top. Então eu tenho orgulho de dizer que hoje existe ele livre de FODMAPs. Livre de FODMAPs, neutro. Ah, Murilo, mas daí não é bom. Que bom? É para tomar como remédio mesmo? Não é para ser bom, não é para ser tangue, não é para ser... Toma Clyde se tu quer que seja bom. Toma Todd se tu quer que seja bom. Isso aqui é para ter integridade do epitélio intestinal, e hoje existe ele neutro. E eu provo a vocês que isso é importante. Este é um artigo de 2025, 24 para 2025, é de novembro de 2024. Mas a publicação física dele foi de 2025. E eles tratam como disruptores metabólicos, compostos que geram
ruptura das tight junctions. Então, não adianta nada, tudo que a gente falou até agora, se tu continuar comendo um monte de ultraprocessado. Por último, não menos importante, os artigos que eu coloquei depois de pousar aqui em São Paulo. A colega me disse assim, pô, Murilo, eu trabalho com oncologia. Em oncologia, a gente precisa ter paraprobióticos. São lisados microbianos, inativados microbianos. Porque pode ter neutropenia, e aí não pode dar micro-organismo vivo, tem que ser lisado. E de forma muito, mas muito na vanguarda do processo, iniciando o conceito de pós-bióticos. Essa é uma review de 2025, de uma revista com fator de impacto acima de 8, sobre tecnologia de alimentos, mostrando que o futuro, o que tem de novo sobre os probióticos são paraprobióticos. Aqui chamado de pós-bióticos, paraprobióticos. E o que vem a ser esses paraprobióticos? Podem ser metabólitos microbianos ou podem ser fragmentos microbianos. E mais interessante que eles colocam como uma oportunidade e desafio o uso disso até mesmo em bebidas lácteas. Mas na Central Pharma, você tem um ativo exclusivo com 120 bilhões de células inativadas pelo calor, com inúmeros estudos científicos de efeito de melhora de imunidade e metabolismo. O nome desse ativo é Imulse. E o que ele faz? Ele estimula a célula dendrítica. E é uma bactéria inativada, porque bactéria gram-positiva, reconhecida por célula dendrítica, aumenta toda a via de ativação de interleucina 10. E aí eu deixo aqui alguns papers da patente deste produto. É um produto patenteado, com distribuição exclusiva e com inúmeros estudos da inativação dele, conferindo benefício em marcadores imunológicos. Pô, Murilo, quanto vai usar equivalente a 50 miligramas, uma vez ao dia? Quanto tempo? Aproximadamente 12 semanas. Pô, Murilo, qual o mecanismo de ação, já que a conclusão disso é muito interessante? O mecanismo de ação é esse, apresentado aqui na letra E desse artigo, onde a célula dendrítica reconhece o probiótico e estimula interleucina 10 e TGF-beta. Além disso, é importante considerar que nós temos que ter, para a via de detoxificação de segunda passagem, aminoácidos essenciais. E se você olhar para o centro desta imagem, tu tem que inibir estresse oxidativo. E nada inibe mais estresse oxidativo do que coenzima Q10. Por isso, finalizo a minha apresentação dizendo que nós precisamos, sim, de aminoácidos essenciais, doses equivalentes, principalmente quem fez cirurgia bariátrica e quem está usando análogo de GLP-1. Análogo de GLP-1, o cara não está comendo nada, nem cagando. Tu tem que dar pelo menos o suporte necessário de aminoácidos essenciais, complexo B e coenzima Q10. Aí, não existe hoje, indústria no mercado brasileiro, alguma coenzima Q10 que venha a equivaler a essa, com uma forma de biodisponibilidade incrível. E aqui, nós estamos falando de um nutriente que dificilmente um brasileiro terá pela alimentação natural. E ele é o fator fundamental para a cadeia de transporte de elétrons. Por isso, gente, finalizo dizendo, se tiver que escolher um ao comprar ali, essa coenzima Q10 dificilmente tu vai errar. E tu vai ter uma aplicabilidade incrível, não só nos seus familiares, como em você. É como dar um up de energia às células, porque se houver o uso de estatina, aí é obrigatório. Porque daí diminui miopatia, porque o uso da estatina diminui a expressão de mevalonato pela inibição da HMG com a redutase. E aí tu não tem a cadeia de transporte de elétrons, daí é fundamental. Agora, se não usou estatina e está cansado, fadigado, avalia a função tiroidiana e usa a coenzima Q10, que provavelmente você vai melhorar muito a disposição. Não adianta nada disso se não continuar comendo ao longo da vida comida de verdade. Por isso, descasque mais e desembale menos. Muito obrigado. É isso. Obrigado.